Glória a Deus, hoje é a lição número 5, pega aí a sua revista, dia 29 de abril de 2018, glória a Deus por mais um estudo, que edificará a nossa vida, que nos dará respostas, pela palavra de Deus, a essas questões que a vida nos apresenta. E o título do nosso estudo hoje é Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. O texto áureo do nosso estudo está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, e versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Amém. Verdade prática: a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus e, portanto, pertence a Ele. Glória a Deus. A leitura bíblica que embasará o nosso estudo, a primeira, Romanos 13, do 3 ao 5, depois primeiro livro do Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, depois João 8, do 3 ao 5, aí 7, 10 e 11, nos diz assim a Sagrada Escritura, Romanos 13, do 3 ao 5. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. 1 Samuel 2, versículos 6 e 7. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. João 8, do 3 ao 5, aí somente o 7, depois 10 e 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Oremos. Pai, obrigado pelo privilégio de poder ter ar nos pulmões para louvar o teu nome, para ler a tua palavra. Obrigado ao Espírito Santo por nos dar a capacidade de compreender esta palavra tão sobrenatural, tão poderosa, tão especial, que é o tesouro maior que um ser humano pode encontrar na face da terra, e nós já encontramos e te agradecemos por isso. Que ela realmente seja cuidada com carinho por nós a cada dia, Pai. Obrigado por este momento, aonde vamos ouvir a tua voz, através deste estudo, para que nós possamos saber qual é a vontade do Senhor, o que é que a tua palavra nos diz a respeito deste assunto, que é isso que nos interessa, Senhor, o que a Bíblia diz, a tua vontade, Senhor. Nós te adoramos por esse momento, que as nossas mentes sejam cativas ao teu coração, para que possamos aprender da tua voz aqui no santuário, e aqueles que nos ouvem pela internet, Pai. Mais uma vez o teu Filho, que irá ministrar a tua palavra, seja orientado e capacitado pelo teu glorioso Espírito Santo. Cerca este lugar com o teu poder, manifesta a tua vontade, que haja cura, salvação, libertação e um grande entendimento da tua Escritura nessa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Irmão João Camargos. Irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria e um privilégio poder estar com vocês nesta manhã e compartilhar
com vocês essa lição. Quero também cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela internet, agradecer ao nosso pastor pela confiança que ele coloca em nós e a oportunidade de compartilhar essa lição com os irmãos. Nós temos estudado ao longo desse trimestre o tema ética cristã, e hoje o nosso tema é ética cristã, pena de morte e eutanásia. Nós já estudamos a primeira lição, onde nós tratamos dos conceitos gerais de ética cristã, estudamos depois ética cristã e ideologia de gêneros, estudamos ética cristã e direitos humanos, ética cristã e aborto foi a nossa última lição no domingo passado, e hoje nós trataremos da ética cristã, pena de morte e eutanásia, que também é um tema deveras relevante. Obviamente, como cristãos que somos, nós precisamos ter um posicionamento sobre cada um desses temas, e o nosso posicionamento ele deve ser formado a partir de uma consciência bíblica e cristã. Todas as pessoas, obviamente, devem se posicionar. Nós, os cristãos, também precisamos nos posicionar a partir de uma consciência bíblica e cristã. Nós não podemos ficar simplesmente alheios ao que passa ao nosso redor, nós não podemos ficar alheios ao que passa a nossa vida. Muitos de nós poderíamos dizer, mas eu não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com o que acontece aqui no Brasil, porque eu sou cidadão do céu. Você é cidadão do céu, mas enquanto residente no Brasil, a Constituição brasileira se aplica aos brasileiros e aos residentes no Brasil. Enquanto residente no Brasil, a palavra de Deus orienta que nós devemos orar pela nossa nação. Ela orienta que nós devemos orar pela nossa cidade e diz que na paz da cidade está a nossa paz. Na prosperidade da cidade está a nossa prosperidade. Nós precisamos ter essa preocupação para sermos uma igreja relevante. Uma igreja que entende o seu papel na terra. Uma igreja que entende o seu papel no país. Uma igreja que entende o seu papel no estado, na cidade, na sua comunidade. Nós precisamos ter esse entendimento e, obviamente, vamos formar os nossos conceitos a partir de uma consciência bíblica. A partir da palavra de Deus, nós formaremos os nossos conceitos, mas nós vamos orar e nós vamos também agir ativamente para que o reino de Deus seja implantado na terra. Esse é o grande desafio que temos. Hoje, então, vamos estudar o tema ética cristã e pena de morte. Vamos ver a pena de morte nas Escrituras. Vamos conversar um pouco também sobre a eutanásia, conceitos e implicações. E, finalmente, concluiremos tratando do tema a vida humana pertence a Deus. Combinar com vocês como faremos. Eu vou ler o texto da lição. É importante que a gente leia todo o texto da lição. Obviamente, um texto muito bem preparado pelo pastor Douglas, que é o nosso comentarista dessa lição. Então, nós vamos ler todo o texto da lição. Eu vou ler ao primeiro ponto. E daí, como ele trata de pena de morte, o segundo trata de eutanásia, ao fim do primeiro ponto, eu faço alguns comentários e abro também para que vocês façam perguntas ou comentários que vocês tiverem ao final do primeiro ponto. Depois, eu leio todo o segundo ponto, vou explicar o segundo ponto e também, ao final do segundo ponto, da mesma forma, nós abrimos para comentários e dúvidas que, porventura, houverem. E, finalmente, nós vamos para o terceiro ponto e faremos a mesma coisa. Pedir, é claro, que quando você for comentar, que você seja breve, porque o tempo, obviamente, é um tempo muito curto para tratarmos de temas tão extensos. Então, seja breve nos seus comentários. Vou pedir também que você seja sábio. Lembre que nós temos toda uma audiência na internet que vai ouvir os nossos comentários hoje e vai ouvir sempre enquanto esses vídeos estiverem postados na internet. Então, seja sábio no seu comentário e dizer que você seja bênção. Seja bênção. Então, antes de comentar, questione-se, esse comentário ele é relevante, ele é edificante, ele é abençoador, Deus é glorificado nisto, para que nós, obviamente, cumpramos a nossa missão de edificarmos uns aos outros e edificar também aqueles que nos acompanham pela internet.
O nosso textuário, como já foi lido aqui, está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Esse é um conceito importante que nós vamos estudar no final, no último ponto da nossa lição, que trata, obviamente, da soberania de Deus sobre as nossas vidas. A verdade prática, ela diz que a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina, a vida foi dada por Deus e, portanto, pertence a Ele. A introdução da nossa lição, vamos aqui ao texto da introdução da nossa lição, ele diz assim: a vida humana é o ponto de partida para os demais direitos da pessoa. Se o direito à vida não estiver assegurado, torna-se impossível a existência dos outros valores. No entanto, em contradição a este pressuposto, temas relacionados à punição com pena de morte e o direito à eutanásia são frequentemente discutidos e aceitos na sociedade atual. Nesta lição, estudaremos a presença da pena capital em ambos os testamentos bíblicos e a prática da eutanásia e suas implicações éticas na vida do ser humano. Ou seja, esse tópico, a introdução, ela se resume em que a vida humana é o ponto de partida para os demais direitos da pessoa. E domingo passado, quando estudamos aqui sobre a ética cristã e o aborto, o pastor, de forma muito apropriada, ele nos ajudou a compreender que a vida humana, ela começa na concepção. A vida humana começa na concepção, ou seja, na fecundação, a vida humana começa ali. A vida humana não começa 12 semanas depois, como querem alguns para aprovar ao aborto. A vida humana não começa depois que nasceu, como querem outros absurdamente a demonstrar. Mas a vida humana, ela começa exatamente na concepção, e esse não é somente um conceito cristão e bíblico, é um conceito médico, é um conceito científico, é um conceito biológico. Vamos ao nosso primeiro ponto. Por favor, não se assustem com a figura, depois eu digo para vocês que figura é essa, né? A pena de morte nas Escrituras. O Antigo Testamento prescreve a pena de morte, o Novo Testamento reconhece a existência da pena capital, mas não normatiza o assunto. No Antigo Testamento, no Pacto com Noé e na Lei de Moisés, a pena de morte aparece como punição retributiva, sangue por sangue e vida por vida. Gênesis 9:6 e Êxodo capítulo 21, versículos 23. Um dos propósitos era punir com a morte o culpado por assassinato premeditado. Essa prescrição não contraria o 6º mandamento, pois o verbo hebraico hatzah, presente na expressão não matarás, Êxodo 20, versículo 13, significa não assassinarás. Isto é, proíbe efetivamente o homicídio doloso ou qualificado. Então, ao indivíduo era proibido matar. E quando alguém matava, a lei exigia que o Estado fizesse justiça. Para o devido processo legal, ao menos 2 testemunhas eram requeridas para a efetivação do processo. E assim, a morte do homicida era visto como justiça contra a impunidade. Porém, havia exceções. Por exemplo, quando Davi adulterou e premeditou a morte de Urias, a pena não foi aplicada ao monarca. Neste caso, Deus tratou pessoalmente do pecado do rei. No Novo Testamento, aos Romanos, Paulo constata a legalidade da pena de morte e a legitimidade do Estado em usar a espada como punição ao transgressor. No entanto, o apóstolo não normatiza a aplicação da pena, não ordena nem proíbe, apenas reconhece a existência da lei como dispositivo punitivo. O evangelista João registrou o caso da mulher apanhada em adultério. Os escribas fariseus exigiram o parecer de Jesus sobre a aplicação de pena de morte para a adúltera. Entretanto, os acusadores comportaram-se de modo parcial, trouxeram somente a mulher para ser julgada, enquanto a lei exigia a presença das testemunhas e também do adúltero. Cristo se recusou a participar desse juízo temerário e ilegítimo, absolveu a mulher da punição e a perdoou e a exortou a deixar o seu pecado.
Então vamos lá. Bom, primeiro essa figura tenebrosa aqui é uma figura da mitologia grega chamada Thanatos, que na verdade essa figura ela personifica, na mitologia grega, ela personifica a morte. Obviamente, ninguém que morreu nunca voltou para dizer se foi exatamente essa figura que viram, né? Para nossa felicidade, seja essa figura outra muito mais horrenda, que recebe os mortos que morrerem sem Cristo, para nossa felicidade, nós não a veremos. A palavra de Deus diz que quando morre um justo, os anjos do Senhor vêm, aleluia, para buscar, para levar a alma dessa pessoa que morreu em Cristo. Então, por mais horrenda que seja a figura, nós não precisamos temê-la, porque aquele que aceita Cristo como Salvador, ele não morre, mas ele parte dessa vida para uma vida muito melhor ainda, ele parte dessa vida para a vida eterna. Me lembrei novamente do evangelista Billy Graham, que morreu agora no mês de março, e ele dizia o seguinte: algum dia vocês ouvirão e lerão que Billy Graham morreu. Não acreditem nisso, eu estarei mais vivo do que nunca. Quem vive em Cristo e quem morre em Cristo parte da morte para a vida. Então nós não precisamos temer a morte. No Antigo Testamento, como vimos aqui, a pena de morte ela é prescrita no Antigo Testamento. Na verdade, ela era prescrita como uma punição retributiva, ou seja, quem matasse alguém seria morto também. Na verdade, naquela época, a lei era olho por olho e dente por dente. Vários códigos penais já existentes naquela época, eles funcionavam da mesma forma. Vários códigos penais daquela época já previam também pena de morte como punição para o homicídio ou assassinato de alguém. No caso específico do mandamento de Êxodo 20:13, não matarás ou não assassinarás, o objetivo é realmente punir o homicídio doloso, ou seja, aquele homicídio premeditado. O objetivo é, obviamente, com a pena de morte prescrita no Antigo Testamento, é praticar justiça contra a impunidade. Essa era a realidade do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ver que o Novo Testamento ele reconhece a pena de morte. Por quê? Porque a pena de morte ela já existia, a pena de morte era vigente, era tão vigente que Jesus Cristo foi condenado a uma pena de morte. Morreu, foi executado por crucificação, mas foi condenado a uma pena de morte. A pena de morte ainda era muito praticada naquele tempo. Então, no Novo Testamento, ele reconhece a pena de morte, ele reconhece a legalidade e legitimidade do Estado para aplicar a pena de morte. Então, obviamente, individualmente, se alguém matar outra pessoa porque matou o seu filho, matou o seu parente ou matou outra pessoa, se alguém matar este homicida, isso não será execução de pena de morte, isso será vingança. Isso será vingança, porque individualmente ninguém pode tirar a vida de ninguém, nem por vingança. Agora, o Estado, ele tem legitimidade para, obviamente, legislar sobre esse tema, e se o Estado colocar nas suas leis que a pena de morte é aceitável, como acontece em vários países do mundo, se vocês verificarem pelo mundo, vários países pelo mundo adotam no seu Código Penal a pena capital, adotam a pena de morte. Nos Estados Unidos existem, a maior parte dos estados americanos também adotam a pena de morte. Na América Latina, alguns países adotam. Nos países árabes é muito comum a pena de morte. Na China tem pena de morte. Em vários países do mundo, a pena de morte ela está prescrita no Código Penal. E como ela está legitimada no Código Penal, ela é lícita, ela é legal nesses países. E assim era em Israel quando Jesus exerceu o seu ministério. Assim era quando o Novo Testamento foi escrito. E, obviamente, os apóstolos eles reconhecem a legalidade e legitimidade da pena de morte. Porém, o Novo Testamento ele não normativa, ele não ordena e ele nem proíbe a pena de morte. Ou seja, no Novo Testamento, a pena de morte ela não está ordenada. No Antigo Testamento ela estava prescrita. Se matou, vai morrer também. No Novo Testamento, ela não é
normatizada, ela não é ordenada, mas também ela não é proibida. Ou seja, o país, o Estado, tem liberdade para legalizar, para legislar sobre pena de morte e decidir pela pena de morte, se assim o Estado o quiser. Agora, a pena de morte sempre tem riscos. Na verdade, no Brasil, por vezes esse assunto de pena de morte ele vem à tona, e certamente, como esse é um ano eleitoral, onde nós vamos eleger um novo presidente, vamos eleger uma nova Câmara de Deputados, vamos eleger um novo Senado, certamente essa discussão sobre pena de morte, ela virá à tona. E ela virá à tona, e você precisa ficar muito atento para o candidato que você vai eleger, tanto como deputado federal, tanto como a presidente da República, como a senador. Também os deputados estaduais, os governadores devem ser observados. Por quê? Porque todos eles influenciam em aprovação de leis como essa. O presidente, em última instância, ele pode vetar uma lei. Se a Câmara dos Deputados ou o Senado propor uma lei para aprovar a pena de morte, o presidente, ele, em última instância, pode vetar essa lei se ela for aprovada na Câmara e no Senado. Então, nós precisamos ficar atentos para, ao escolher os nossos candidatos, nós precisamos observar alguns princípios, observar os nossos valores e verificar quais desses candidatos melhor representam os nossos princípios e os nossos valores. Claro que nós vamos orar, mas nós vamos também ativamente fazer o nosso papel de entender quem são os candidatos e, obviamente, qual o histórico deles, o que eles já fizeram, o que eles pensam, como eles agem de fato, porque como eles agem importa muito mais do que aquilo que eles pregam e, obviamente, em oração vamos escolher e vamos votar com uma consciência bíblica e cristã. Votar com a consciência bíblica e cristã não significa obrigatoriamente votar em um evangélico. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você deve fazer uma boa análise dos seus candidatos e votar com a consciência bíblica e cristã. Eu dizia que a pena de morte ela pode, ela tem o risco sempre de um juízo temerário. E nós vemos isso na Bíblia quando, aqui no texto lido aqui no Evangelho de João, eles trazem para Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Eles trazem a mulher e dizem para Jesus, olha, a lei de Moisés diz que nós devemos matá-la, devemos apedrejá-la. E o Senhor o que diz? O detalhe é, eles levaram a mulher, mas não levaram o homem. Ela adulterou sozinha? Não, ela não cometeu adultério sozinha. Tinha um homem junto com ela. E por que não levaram o homem? Essa motivação não está explícita no Evangelho. Mas olha o juízo temerário. A pena de morte só vale para a mulher, não vale para o homem? Por quê? Porque aquela já era uma sociedade machista? É por isso? Ou porque aquele homem estava numa condição que para aquela sociedade poderia poupá-lo da pena de morte, porque ele tinha uma posição privilegiada? Talvez fosse. Estou conjecturando, porque isso não está explícito no Evangelho. A questão é, o juízo nesse caso já era temerário por quê? Porque faltava, além da mulher, o homem que praticou o adultério com ela, e além disso, afinal de contas, onde estavam as testemunhas? Porque naquela época a lei exigia no mínimo 2 testemunhas para, obviamente, executar a pena sobre alguém. E ali eles tinham uma multidão disposta a apedrejar, até o momento que Jesus propôs a eles uma reflexão, que foi a seguinte: quem não tem pecado, ou quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus propôs a eles essa reflexão, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, sabe o que acontece? Um a um, eles foram saindo, deixando as suas pedras pelo chão, até que todos foram embora, ficou apenas Jesus e aquela mulher. Queridos, essa mesma reflexão nós temos que fazer. Quando nós pensamos em julgar quem comete o aborto, quando nós pensamos em julgar um criminoso, quando nós pensamos em aprovar ou não, em apoiar ou não pena de morte, quando nós pensamos em apoiar ou não algumas outras questões, nós precisamos pessoalmente fazer esse julgamento. Será que o juízo que nós estamos aplicando a outra pessoa é o mesmo juízo que nós gostaríamos que fosse aplicado a nós? Será que o juízo que eu estou aplicando a outra pessoa é o juízo que eu gostaria que fosse aplicado ao meu filho, à minha filha? Será que o juízo que eu estou duramente aplicando a outra pessoa com quem eu não me importo, porque eu não tenho nenhum vínculo, seria o juízo que eu aplicaria a alguém com quem eu me importo, a alguém com quem eu tenho algum vínculo afetivo? Então, nós precisamos considerar tudo isto.
A palavra diz que com o mesmo juízo, ou com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Ou com o mesmo juízo que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então nós temos que ter um cuidado muito grande ao formar a nossa opinião, ao expressar a nossa opinião, para não nos envolvermos em um juízo temerário e ilegítimo. Evite aquelas discussões polêmicas onde você não tem uma opinião claramente formada, onde você não comparou a sua opinião ainda com o que a palavra de Deus diz, onde você não conhece os fatos. Evite esses comentários. Você pode estar se envolvendo num juízo temerário e ilegítimo. Jesus nos mostra como fazer isso. Quando levaram aquela mulher para ser apedrejada, ele disse: eu não vou me envolver nesse juízo temerário e ilegítimo, e já que eu não vou me envolver nesse juízo temerário e ilegítimo, há uma coisa que eu posso fazer: eu posso oferecer graça e misericórdia. Eu posso oferecer graça e misericórdia. E Jesus oferece graça, ele oferece misericórdia para aquela mulher. Nós somos portadores da mesma graça, nós somos portadores da mesma misericórdia. E nós somos tanto portadores como somos alvos da mesma graça e da mesma misericórdia. E que bom poder acordar todas as manhãs e saber que mais uma vez a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor são favoráveis a mim. Porque a misericórdia do Senhor, nós aprendemos aqui com o nosso pastor, que a misericórdia do Senhor, ela faz com que nós não recebamos aquele castigo que nós merecemos. E a graça do Senhor faz com que nós recebamos as bênçãos que nós não merecemos. E como os portadores da graça, e como os portadores da misericórdia, quando pesarmos alguém, quando avaliarmos alguém, quando julgarmos alguém, nós temos que julgar com graça e misericórdia. Nós temos que avaliar com graça e misericórdia. Não sejamos nós o primeiro a atirar a pedra. Eu gostaria de saber se vocês têm algum comentário, alguma pergunta sobre essa questão da pena de morte, que o nosso próximo tema é eutanásia. Como é um pouco diferente, eu gostaria de comentar aqui, se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida ou comentário sobre a eutanásia. Pastor Paulo, por favor. Sobre a pena de morte, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. A pena de morte é um freio a criminalidade. É uma tentativa de frear a criminalidade, a pena de morte. Não é isso? Sim. Exemplo, a cidade de refúgio. A cidade de refúgio era para quem cometia o crime não dolosamente, Culposamente. não Um crime sem intenção de matar. sem intencionalidade. Sim. E vai para a cidade de refúgio para se esconder, para esperar o julgamento. Então, a pena de morte é um freio. É um freio. Sim. A cidade de refúgio é uma oportunidade para que haja um julgamento justo. Um julgamento justo. Ou seja, uma oportunidade para que haja um esclarecimento, para que a justiça ou a justiça não seja feita com as próprias mãos. Amém. Uma coisa importante, pastor, que eu acabei também não comentando aqui, ainda sobre essa questão da pena de morte. Na verdade, nós falamos do juízo temerário, e a gente precisa ter um cuidado, porque mesmo nos países onde a pena de morte era adotada, não existe uma redução da criminalidade. Na verdade, é como no nosso país. Nós temos uma série de penas que são aplicadas, embora a gente tenha uma série de penas que são aplicadas, a punição, ela não muda o comportamento do criminoso. Na verdade, a igreja tem um papel muito importante, porque se nós anunciarmos o Evangelho sim transforma vidas. A igreja tem muitas pessoas na igreja que são ex-criminosos e que são com a vida completamente transformadas, porque o Evangelho transforma vidas. Então, por que eu, como cristão, não posso ser favorável à pena de morte? Embora, eu digo para vocês que, me conhecendo, pragmático do jeito que sou, eu vejo algumas situações e sou tentado a dizer, deveria morrer, deveria ser executado imediatamente. Mas a questão é, em Cristo, a solução para o mais vil pecador. Em Cristo, a solução para o mais vil pecador. Esse mais vil pecador poderia ser eu. Esse pecador digno de pena de morte, poderia ser eu quem cometia um crime que me tornasse digno de pena de morte? Poderia ser meu filho? Poderia ser uma pessoa que eu amasse? Por que não estender a graça? Por que não estender a misericórdia?
Por que não, aleluia, aproveitar a porta, o escape que o próprio Jesus nos concede lá na cruz do Calvário? Por que nós seremos tão duros com as outras pessoas quando nós poderíamos ser o alvo dessa pena de morte? E além disso, obviamente, a aplicação da lei pelos homens, nós sabemos que ela nem sempre é feita de forma justa. Vimos aqui a questão do juízo temerário com aquela mulher. No Brasil, houve pena de morte, sabe até quando? Houve pena de morte até a proclamação da República. Por quê? Na mesma época da proclamação da República, havia acontecido a Lei Áurea, sido publicada a Lei Áurea, que dava liberdade aos escravos. A pena de morte, quando existia no Brasil, sabe para que servia? Servia para punir escravos. Servia para amedrontar escravos. Só para isto. Se nós tivermos pena de morte aqui no Brasil, hoje, com toda sinceridade, será que ela vai alcançar todos os iguais perante a lei? Ou será que alguns iguais serão beneficiados, serão diferenciados? Então nós precisamos também ter esse cuidado, porque a aplicação da lei pelas pessoas, ela é sempre aplicada de forma temerária, subjetiva e parcial, embora não devesse ser assim. Sempre eu exagerei. Eu diria que muitas vezes, não quero dizer que os juízes sempre aplicam de forma parcial. Eu seria leviano se dissesse isso, mas muitas das vezes é aplicado de forma parcial. Podemos avançar então? Vamos falar agora sobre eutanásia, né? Entender um pouco sobre o que é eutanásia. Voltemos aqui ao texto da nossa lição. O ponto 2, eutanásia, conceitos e implicações. O conceito de eutanásia, etimologicamente, a palavra eutanásia tem origem em dois termos gregos, eu, com o significado de boa ou fácil, e thanatos, que significa morte. Como eu disse para vocês, thanatos é a figura na mitologia grega a que personifica a morte. A junção desses dois termos resulta na expressão boa morte, também conhecida como morte misericordiosa. O vocábulo foi inicialmente usado pelo filósofo inglês Francis Bacon. No sentido técnico, a eutanásia significa antecipar ou acelerar a morte de pacientes em estágio terminal ou que estejam padecendo de dores intensas em consequência de alguma doença incurável. É o ato de matar o doente para não prolongar o grave quadro de seu sofrimento e de seus familiares. As formas usadas podem ser classificadas em eutanásia passiva ou ativa. A primeira consiste em desligar as máquinas e aparelhos que mantêm o paciente vivo, e a segunda requer a aplicação de qualquer droga que possa acelerar o processo de morte. As implicações da eutanásia. A prática da eutanásia tem implicações de ordem legal, moral e ética. Nos aspectos legais, a Constituição brasileira assegura a inviolabilidade do direito à vida, artigo 5º da Constituição Federal. Assim, a eutanásia é tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, artigo 122. No entanto, tramita no Senado Federal o projeto de lei 236/12, novo Código Penal, onde o juiz poderá deixar de aplicar punição para quem cometer a eutanásia, seja ela passiva ou ativa. Nas questões de ordem moral, nos deparamos com a violação do 6º mandamento, não matarás, Êxodo 20:13, e quando a eutanásia é consentida pelo paciente, surge o problema do pecado do suicídio. Pergunta-se ainda, a quem mais interessa a eutanásia? Ao paciente? Ao seu plano de saúde? As motivações parecem ser mais econômicas que humanitárias. Podem ser assim resumidas. É lícito exterminar as pessoas doentes? Quem tem poder para decidir sobre a morte? Então, vamos lá rapidamente entender esses conceitos de eutanásia. Então, como dissemos aqui, a eutanásia ela vem da conjunção de dois vocábulos gregos, eu e thanatos. Eu significa boa e thanatos é morte, ou seja, a eutanásia ela significa boa morte ou morte misericordiosa. O objetivo da eutanásia é antecipar ou acelerar a morte de quem está num quadro terminal, num quadro grave, num quadro julgado sem solução pela medicina. Mas, na verdade, embora o objetivo seja bom, na prática o que está acontecendo é um homicídio, ou seja, é matar o doente para não prolongar o sofrimento. Na prática, a eutanásia é matar o doente para não prolongar o sofrimento. Ela pode ser feita de duas formas. Pode ser a eutanásia ativa, com a aplicação de uma droga letal, ou seja,
vai lá um médico ou um enfermeiro, obviamente com autorização da família ou com autorização do paciente, se ele estiver consciente a ponto de autorizar, vai lá o médico ou um enfermeiro e aplica nele uma droga letal, ou ela pode ser uma eutanásia passiva, onde desligam-se as máquinas e os equipamentos que estão mantendo aquela pessoa em vida. Então, muito cuidado, porque tem gente que diz, não, é só desligar os aparelhos. Desligar os aparelhos que estão mantendo a pessoa em vida também é eutanásia. Eutanásia, como vimos, é um assassinato com a finalidade que parece boa. Agora, a questão é, até onde os meios justificam os fins? Esta é uma questão ética muito importante. Até onde os meios justificam os fins? Ou, desculpe, até onde os fins justificam os meios? A finalidade de mitigar o sofrimento, ela justifica mesmo desligar as máquinas, ela justifica mesmo a aplicação de uma droga letal. É uma questão ética que nós sempre nos vemos diante dela. Ah, não, ele rouba, mas faz. Ah, não, roubou para dar para os pobres. Roubou, mas beneficiou os pobres. Como assim? Então pode roubar se a finalidade for boa. É isso? E aí nós começamos a relativizar, começamos a subjetivar tudo, e daqui a pouco tudo é lícito se tiver um fim que seja bom. O fim é bom. E aí, obviamente, então tá bom, para justificar os meus atos, eu começo a floreá-los com uma finalidade boa. Eu começo a colocar uma finalidade boa, que na verdade não era o meu propósito principal, não. Mas eu faço isso para quê? Eu faço isso porque agora eu vivo numa sociedade onde os fins justificam os meios. Não importa o que eu faço, se o fim parecer um fim que agrade aos olhos da sociedade. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Voltando aqui, a eutanásia ela tem implicações de ordem legal, moral e ética, nós vamos explorar isso um pouco mais. E há questões, obviamente, que a gente precisa avaliar, como quais são as motivações. São motivações econômicas ou humanitárias. Nós vamos daqui a pouco avaliar isso um pouquinho melhor também. Antes de avançarmos, eu gostaria de falar para vocês que além da eutanásia, que nós já vimos aqui, a eutanásia, então, ela pode ser feita ativamente, ou seja, aplica-se uma droga letal para que a paciente morra mais rapidamente, ou passivamente, desligando os aparelhos. Existem também outros métodos, obviamente, de aguardar a morte ou provocar a morte de alguém que está no estágio terminal. Para provocar a morte, além da eutanásia, existe o suicídio assistido. E daqui a pouco a gente vai ver que o suicídio assistido, ele é inclusive praticado e é aprovado em vários países do mundo. No suicídio assistido, nesse caso, o que acontece é, na eutanásia, obviamente, a pessoa, muitas vezes ela não está consciente, mas os parentes autorizam que se aplique nela uma droga letal para morrer. No suicídio assistido, essa pessoa, no caso da eutanásia, um terceiro, um médico, um enfermeiro, foi lá e aplicou o medicamento, ou aplicou a droga letal. No caso do suicídio assistido, a pessoa, o próprio paciente, está consciente e em condição de ele mesmo tomar a droga letal, mas alguém dá para ele a droga letal. Alguém, um médico, um enfermeiro, alguém mais vai estar do lado dele, o acompanhando naquele momento, e vai dar para ele a droga letal. Isso está se tornando algo comum em alguns países do mundo. E, obviamente, quando a gente vê as histórias, você vai encontrar várias histórias no YouTube falando sobre isso, são histórias comoventes. E como são histórias comoventes, muitos de nós diríamos, parece que a eutanásia era a melhor solução, ou o suicídio assistido era a melhor solução mesmo para o caso dessa pessoa. Nós temos que ter um cuidado muito grande em prescrever a melhor solução. Nós temos um caso aqui em Campinas, eu não vou citar, um caso aqui em Campinas, na Assembleia de Deus, o nosso ministério, não é essa congregação, é outra congregação onde um pastor que conheço, ele pastoreou, não está mais lá, ele pastoreou essa congregação, que ele me relatou o caso. Uma jovem de 20 e poucos anos, na época, ela foi diagnosticada com uma doença terminal.
diagnosticada com uma doença terminal, passou muito tempo hospitalizada, até que os médicos daqui da cidade disseram para os pais: voltem com ela para casa, não tem solução, aqui estão os cuidados paliativos que vocês devem tomar, mas não tem solução. Ela não dura talvez mais um mês, pode voltar com ela para casa para que ela morra em casa. Foi esse o diagnóstico. Então, voltaram com a jovem para casa. Os pais e a jovem também eram membros de uma das nossas igrejas aqui em Campinas, chamaram então o pastor da igreja para que fosse a orar com a filha e, obviamente, eles relataram para o pastor a situação, relataram que os médicos disseram não haver mais solução e que eles estavam agora só aguardando o momento de descanso dela. E o pastor, então, foi com essa intenção. Foi com a intenção de, não é uma prática nossa, eu vou só exagerar aqui no termo para que vocês entendam, né? Entre aspas, o pastor foi fazer a extrema-unção. Foi fazer a extrema-unção, porque eles já estavam na expectativa da morte daquela jovem. E esse pastor, na época, a pessoa que me relatou era presbítero na igreja, não era o pastor, ele era o presbítero naquela igreja, e foi acompanhar o pastor nessa visita. Foram os dois lá nessa visita, e chegando lá, fizeram a visita, conversaram com a jovem, oraram um pouco com ela, e aí saíram ali do quarto, foram para a cozinha, estavam conversando com os pais dela, e tomaram um café, e quando estavam quase por sair, a mãe da jovem falou para o pastor: pastor, a minha filha disse que quer conversar só com o senhor. E o pastor, então, pediu licença para todos os demais cooperadores, voltou na sala, e ficou na sala só ele e aquela jovem conversando. Aliás, desculpe, ficou ele, a mãe e o pai da jovem conversando. Primeiro ele e a jovem conversaram por um tempo, depois ele chamou os pais dela e conversaram. O pastor e a jovem, o pastor e os pais dela conversaram por um tempo, e o pessoal estava lá no outro ambiente da casa, e eles ouviram gritos, ouviram choro, e ficaram muito preocupados, pensaram: a menina morreu mesmo, né? Porque com toda essa situação, e pensaram que ela tivesse morrido. Daí a pouco, o pastor saiu e eles foram embora, aí o presbítero ficou pensando que a menina tivesse até morrido, mas ficou sem a gente perguntar para o pastor, porque o pastor não falou nada. Aí, por um tempo, o pastor dirigiu, não comentou nada. No caminho, ele comentou o seguinte: olha, explicou qual era a situação lá, mas disse: olha, a grande questão dessa jovem e a causa da enfermidade dela era a falta de perdão. Eles tinham uma situação na família extremamente grave, mas faltava perdão entre filha, mãe, pai, faltava tratar essa questão. E é essa questão que a jovem quis trazer naquilo que ela considerava ser os momentos terminais, os momentos finais da sua vida. Ela trouxe à tona, o pastor aconselhou, orou com eles choraram juntos, eles se abraçaram, eles se reconciliaram, houve de fato perdão. E sabe o que acontece com a moça que estava com menos de um mês de vida? Sarou, se casou, até hoje congrega em uma das nossas igrejas aqui. Se nós concordássemos com a eutanásia, se nós concordássemos em fazer, se essa família tivesse recorrido a fazer, obviamente, um procedimento para minimizar o sofrimento daquela jovem que já era um sofrimento tremendo, ou minimizar o sofrimento da família, ou reduzir os gastos financeiros da família com aquela jovem doente, ela não teria esse milagre para contar. Nós não teríamos esse milagre para contar. Queridos, nós precisamos acreditar na realidade de que Cristo cura. Nós precisamos acreditar nessa realidade até o momento mais difícil da nossa vida. Até o momento mais difícil da nossa vida. Eu digo para vocês uma coisa, e insisto isso com os jovens da minha classe, quando estou lecionando para eles, que é uma coisa que eu percebo muito nos crentes da nossa época. Sabe o que acontece? Eu tenho certeza absoluta, se eu disser estou com dor de cabeça, alguém aqui vai levantar e dizer: João, eu tenho um Doril. Eu tenho um analgésico qualquer e vai me dar um analgésico. Eu pergunto o seguinte: quem de vocês, antes de me oferecer um analgésico, ia dizer: João, posso orar por você? Mas é só uma dor de cabeça. O mesmo poder que ele usa para curar um câncer, a mesma dose, ele usa para curar uma dor de cabeça. E ele cura sim. Aleluia! Eu me lembro que um sábado de ceia, eu e a Sueli, aliás, nós vimos para a ceia, ela já não passava muito bem. Eu disse para ela: não quer ir para o médico? Ela disse: não, eu quero ir para a ceia primeiro. Nós viemos aqui para a ceia. Terminou a ceia, inclusive tinha deixado o carro lá fora, porque eu já pensei em sair daqui e já ir direto com ela para o hospital. Então, terminou a ceia, a gente já tinha planejado, como Madre Teresa está no caminho aqui, nós pensamos em sair daqui e passar no Madre Teresa. E eu parei com ela, ela entrou no carro, nós íamos para o hospital, mas antes de ir, eu falei para ela: Sueli, eu vou orar por você. Amém. E eu orei por ela.
E eu orei por ela e segui como quem ia a caminho do hospital. Segui em direção à rodovia Dom Pedro, que também é caminho de casa para a gente, porque nós moramos em Valinhos. E aí, chegando na rodovia Dom Pedro, antes de chegar no hospital, ele falou, João, a dor passou. Eu falei, mas vamos no hospital ver o que? Não, João, não precisa ir, a dor passou. Não, a dor passou. Ele falou, você orou, eu fui curado. Eu falei, foi. Então tá bom. Se você crê assim, e se a dor passou, glória a Deus. Glória a Deus. Cristo cura, queridos. A gente precisa orar. Sabe por que a gente não vê mais milagres? A gente não provoca os milagres. A gente não provoca, a gente não ora mais. A gente usa a oração como o último recurso. A nossa última instância é a oração. Deveria ser a primeira. Deveria ser a primeira. Oh, aleluia! Aleluia! Que bom saber que eu sirvo um Cristo que cura. Que bom saber que eu não preciso submeter os meus filhos, os meus amados, os meus queridos à eutanásia ou ao suicídio assistido, porque eu sirvo a um Cristo que cura. Mas se Ele não curar? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia! Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, mas Ele cura. Ele cura. Nós precisamos orar mais para que haja cura. Queridos, então vamos lá. Falamos da eutanásia, falamos do suicídio assistido, então a eutanásia. Um terceiro, aplica a droga letal ou desliga os aparelhos. Suicídio assistido, o paciente está em condição de ele mesmo tomar a droga para morrer e daí alguém o assiste. Ele pode tomar uma droga ou pode fazer outra coisa também. Pode se matar se quiser de outras formas e alguém o ajuda nesse processo. É suicídio assistido, aprovado também em alguns países do mundo. Agora, além disso, nós temos a ortotanásia. No caso da ortotanásia, ortotanásia é morte natural. A ortotanásia, essa sim, é plenamente indicada. Morte natural. Não prolonga nem abrevia a vida. Os médicos podem limitar ou suspender tratamentos quando não há chance de melhora. No Brasil, a ortotanásia foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina em 2006. Por que regulamentar? Porque o médico ele entende, olha, não tem realmente chance de melhora, então para que submeter esse paciente a uma quimioterapia, por exemplo, quando não tem mesmo chance de melhora? Então nós vamos suspender o tratamento, entendemos por quê? Não há chance de melhora mesmo, os médicos já avaliaram, o que acontece? Isso não é eutanásia, não estou acelerando a morte, permitir que essa pessoa, ela, obviamente, continue num processo normal e morra naturalmente. O contrário disto, ou o extremo, seria a distanásia. No caso da distanásia, também conhecida como obstinação terapêutica, é uma briga dos médicos com a morte evidente. Os médicos eles prolongam a vida do paciente com tratamentos que não vão aliviar a dor e nem vão combater a doença. Então o médico sabe, esse tratamento não alivia a dor, esse tratamento não combate a doença, mas ele insiste em continuar tratando. As motivações podem ser as mais diversas, podem ser inclusive econômicas. E temos que ter esse cuidado, infelizmente, queridos, temos que ter esse cuidado, porque essa é a realidade do tempo que nós vivemos. Tempos trabalhosos, de homens amantes de si mesmos, de homens que não valorizam de fato a vida, embora formado em medicina, um juramento feito pela vida e tudo muito lindo, uma preocupação financeira muito grande, e às vezes encontra uma família que é numa situação de desespero, mas que tem os recursos, e daí eles vão insistindo em tratamentos que não vão dar em lugar nenhum, mas exploram economicamente aquela família, num momento dificílimo da vida, mas infelizmente isso acontece. Então, em vez do extremo da distanásia, em vez do extremo da eutanásia, em vez do extremo do suicídio assistido, a ortotanásia, ela é o ponto de equilíbrio, porque aqui é a morte natural. O que é que você pode adicionar à ortotanásia? Os cuidados paliativos. O cuidado paliativo, ele melhora a qualidade de vida do paciente e ele é feito por uma equipe que tem médicos, tem enfermeiros, tem psicólogos. Então, se é possível, dê os cuidados paliativos. O cuidado paliativo pode ser dado por você, dê atenção, dê carinho. Queridos, vocês têm que ver os últimos anos de vida da minha sogra, como ela foi bem cuidada. Como ela foi bem cuidada. Eu louvo a Deus pela vida da minha a cunhada, que é enfermeira por profissão. Então, no hospital, quando hospitalizava a minha sogra, hospitalizava no hospital onde ela trabalhava. Então, tinha toda a equipe médica com toda a atenção. Tinha os outros enfermeiros, tinha ela também, mesmo cuidando ali. Quando estava em casa, ela cuidava de forma especial. Sempre tinha alguém mais cuidando dela de uma forma muito especial.
ela chegou nos últimos dias de vida sem poder falar. Mas o que acontece? Eu visitei ela algumas vezes no hospital, que o médico dizia, olha, não tem mais solução. Aí eu ia lá fazer uma visita para ela, eu chegava, conversava com ela um pouco, lia para ela o Salmo 23, que eu sabia que ela gostava muito, e eu chegava e começava a conversar. Os médicos perguntavam, peraí, o que ele é dela? Ah, ele é genro. Mas nem com os filhos acontece isso. A pulsação, a pressão aumenta, a pressão arterial aumenta, os sinais vitais ficam muito melhores. O amor, ele produz mais vida até em quem está em estado terminal. Ame de verdade quando a pessoa está plenamente consciente e continue amando essa pessoa quando ela estiver em estado terminal. Eu digo para minha esposa, brinquei com ela ainda, esses dias eu tenho brincado com ela com isso, né? Eu quero outra sogra, igual a minha sogra. Mas eu só quero a sogra. Eu não quero outra esposa, eu só quero outra sogra. Por quê? É muito especial para mim. Eu tenho pena daquelas pessoas que têm que fazer piada da sogra. Eu tenho pena daquelas pessoas que têm que rir das piadas de sogra. Eu não fico rindo de piada de sogra, nem faço. Por quê? Porque a minha era uma bênção. Tão bênção que me deu a minha esposa. Olha que coisa boa. Mas, de fato, era uma bênção. Então, queridos, é possível um final de vida feliz. O grande problema, queridos, das pessoas que apelam para a eutanásia, para o suicídio, é que elas não têm esperança. A aflição todos nós vamos enfrentar. Nós temos que nos preparar para isso. É realidade. Todos nós vamos morrer. Já preguei sobre isso aqui. Todos nós vamos morrer. É uma das certezas que temos. Todos vamos morrer. Não dá para fugir dessa realidade. Mas é possível morrer em Cristo. Se Jesus não voltar antes. Se ele não voltar antes, nós vamos morrer. Mas essa é uma realidade. Todos podemos passar por enfermidades, todos podemos chegar ao final da vida num estado muito debilitado. A questão é, o corpo naquele momento não vai importar mais. Quais são as memórias que você terá lá no seu leito de morte? Quais são as memórias? Eu li um livro que o título do livro é Ah, se eu soubesse. Foi entrevistas publicadas com pacientes em estado terminal. E esses pacientes em estado terminal, o que eles fariam se eles soubessem que eles viveriam os últimos dias da vida assim? Eles teriam dedicado mais tempo aos filhos, mais tempo à família, teriam trabalhado menos, teriam não sido tanto escravo do trabalho e dado importância para coisas na vida que custam pouquíssimo dinheiro, mas que trazem muito mais felicidade. E você? Como que você vai chegar nos seus últimos dias de vida? Você vai chegar lamentando a vida que viveu ou você vai chegar dizendo, oh Deus, muito obrigado, muito obrigado. Cada um dos dias que o Senhor me deu em vida, eu acordei dizendo, esse é o dia que o Senhor Deus fez. Eu me alegrarei e exultarei nesse dia. Ah, mas tem enfermidade, meu Deus é Deus. Ah, mas tem dificuldade, meu Deus é Deus. Mas tem tribulação, meu Deus é Deus. Tem dificuldade com os filhos, Deus é Deus. Ele está no controle de tudo. Ele não mudou. Então a questão é como é que você enfrenta esses momentos. Eles virão. Como é que você vai enfrentar esses momentos? Ah, não, vamos fazer um suicídio assistido que a gente alivia a dor. Vamos fazer eutanásia que a gente reduz ao sofrimento. É esse o caminho? Reduz o sofrimento de quem mesmo? Glória a Deus por aqueles filhos que honram os seus pais até o último momento de vida. Glória a Deus por aquelas pessoas que valorizam a vida e honram as outras pessoas até o último momento da sua vida. Não quero ser insensível. Muitas das pessoas que tomam uma decisão por eutanásia ou por um suicídio assistido, elas pensam sinceramente estar tomando a melhor decisão naquele momento. A reflexão que nós temos que fazer, à luz de uma consciência bíblica e cristã, é de fato essa a melhor decisão? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Não sejamos insensíveis. Não estou julgando quem faz. Não estou julgando quem toma essa decisão. Estou dizendo que é possível, com Cristo na nossa vida, tomarmos uma decisão diferente. Vamos lá. Implicação de ordem legal da eutanásia, eu vou acelerar aqui porque o tempo passa muito rapidamente. Primeiro, artigo 5º da Constituição Federal, como dizemos aqui, ele assegura a inviolabilidade do direito à vida. Então, só considerando o artigo 5º da Constituição Federal, todos esses temas de aborto, todos esses temas de eutanásia, pena de morte, todos esses temas deveriam estar fora da constituição legal na nossa legislação. Mas eles não estão.
Todos esses temas estão em discussão e por isso nós estamos aqui tratando deles também. O artigo 122 do Código Penal, ele trata também da eutanásia. Nesse caso específico, ele trata aqui de induzir alguém ao suicídio ou prestar auxílio, ou seja, ele trata aqui da questão do suicídio assistido. Por quê? Porque, de fato, a eutanásia no Brasil é tratada como homicídio. Matar doente no Brasil é homicídio e isto é crime que pode levar até 20 anos de prisão. Agora, o suicídio assistido, ele tem uma pena menor. O suicídio assistido, ele é uma pena que tem, ele é um crime que tem pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então, o suicídio assistido, ele também é ilegal no Brasil, mas tem uma pena menor do que a eutanásia, porque a eutanásia é homicídio, é considerado como homicídio, matar doente, e, nesse caso, a pena pode ser muito maior. Há uma mudança do Código Penal em andamento. Desde 2012, é um projeto de lei, o projeto de lei 236/12, está no Senado Federal. E o artigo 122, ele diz o seguinte: matar por piedade ou compaixão pacientes em estado terminal, imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de doença grave, pena de prisão de 2 a 4 anos. Então, deixa de ser homicídio com 20 anos e passa a uma pena de prisão de 2 a 4 anos. Só que o que diz o parágrafo 1º desse artigo? O juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição ou estreito laço de afeição do agente com a vítima. Ou seja, a pena reduziu e o juiz pode deixar de aplicar a pena avaliando as circunstâncias e avaliando os laços afetivos. O que vocês acham? Alguém vai ser condenado? Na verdade, nesse caso, nós vamos ter um crime um crime com uma penalidade para inglês ver. Um crime com uma penalidade que não vai ser aplicada. Na verdade, essa modificação no nosso Código Penal, podemos ver aqui, obviamente, uma quase aprovação à eutanásia. Nesse momento, quando nós sabemos que há um projeto de lei como esse no Senado, obviamente, qual deve ser o meu posicionamento? Eu vou votar nos senadores que que submeteram esse projeto à aprovação e são favoráveis a ele? É algo que eu preciso pensar. Eu vou votar num candidato a presidente que é favorável à eutanásia? É algo que eu preciso pensar. Eu sou cidadão desse país. Eu sou residente desse país, né? Sou cidadão do céu e residente desse país. Então, eu preciso pensar sobre como eu vou influenciar a legislação do meu país. O que acontece no mundo, né? No Brasil, como já dizemos, é crime. Hoje, atualmente, pela nossa legislação, é crime a eutanásia. O suicídio assistido é permitido na Alemanha, no Canadá, na Suíça e em alguns estados dos Estados Unidos. A eutanásia e o suicídio assistido são permitidos na Colômbia, na Bélgica, na Holanda e em Luxemburgo. Então, existem países onde isto já é permitido. Fala, nossa, mas é permitido em Luxemburgo, na Holanda e Bélgica? É tudo primeiro mundo. Queridos, nem tudo que vem do primeiro mundo é bom. Então, deixemos essa mente de colonizados de lado. Na verdade, a mente de colonizados é uma mera retórica para nos mantermos colonizados. Queridos, quantos países tem no mundo? Membros da ONU tem 193. Só membros da ONU tem 193. Então, deve ter mais de 200 países no mundo. O Brasil, hoje, a nossa economia ocupa o 9º lugar. Me diz uma coisa, ser o 9º em 200 não está de bom tamanho? Então, a nossa mentalidade é de subdesenvolvido, a nossa mentalidade é de colonizado, a nossa mentalidade é de olhar para os outros e dizer que eles são o primeiro mundo. Onde é que nós estamos mesmo? O nosso problema é um problema de cultura e mentalidade. Nós precisamos agir como quem é cidadão de um país que Deus tem abençoado, de uma nação que, embora careça da bênção de Deus, em muitas áreas, Deus tem ainda nos abençoado, por causa da igreja presente aqui. E tirar essa mentalidade de colonizado e olhar e dizer, não, se veio do primeiro mundo deve ser bom. Não, é porque veio do primeiro mundo que é bom. A palavra diz, examinai tudo e retende o que é bom. Examinai tudo, não importa a origem. Examinai tudo e retende o que é bom. Rapidamente, implicações de ordem moral e ética. Primeiro, a de ordem moral, não matarás. Êxodo 20:13 diz, não matarás. A ética trata dos conceitos, a ética trata dos princípios, a moral trata da prática.
Então, a moral é a nossa resposta à ética. Como é que, a partir do meu entendimento dos conceitos da ética cristã, dos princípios da ética cristã, como é que eu ajo? Qual a minha atitude? Qual o meu comportamento? Isso é moral. Então, a moral trata do comportamento. A moral cristã diz: não matarás. Êxodo 20:13. E não matarás dando um tiro, não matarás enforcando, não matarás afogando, não matarás desligando a máquina que mantém essa pessoa em vida. Não matarás aplicando uma droga letal. Não matarás dando a droga para que essa pessoa faça o seu próprio suicídio. Não matarás abortando. Não matarás. É esse o mandamento. Agora, tem questões éticas também, como: é lícito exterminar pessoas doentes? A grande discussão que se coloca é: nós vamos manter as pessoas vivas só enquanto elas forem úteis para a sociedade? Enquanto é útil para a sociedade, nós mantemos viva. Agora, deixou de ser útil, envelheceu, está doente, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar porque está doente. Deixou de ser útil para a sociedade. Quem tem poder para decidir sobre a morte? A decisão sobre a morte é uma decisão minha, individual? É uma decisão de Deus? É uma decisão dos meus parentes? É uma decisão do Estado? Quem tem poder para decidir sobre a morte? E quais as motivações reais para a eutanásia ou para o suicídio assistido? São motivações econômicas ou humanitárias? Será o hospital querendo tirar esse doente que está custando muito lá? Será o plano de saúde querendo também se livrar desses doentes terminais que custam muito para eles? A pessoa paga o plano de saúde a vida inteira. Quando ela finalmente precisa do plano de saúde, agora ela custa caro demais. E, queridos, não se deixem enganar. A lobby do poder econômico, a lobby que representa esse setor de saúde privado, a lobby de planos de saúde para aprovar esse tipo de lei. Por quê? A eles interessa, obviamente, ter um custo muito menor. Interessa que você pague a sua vida inteira o seu plano de saúde e, quando precisar dele, que você morra. Até ao nosso sistema de saúde público, né? Ao nosso INSS, também interessa que você morra antes de aposentar, ou que você morra antes de precisar usar mais intensivamente os cuidados que são, cuidados médicos que são disponíveis nos hospitais públicos. Então, a questão é, muitas vezes, colocada como uma questão humanitária, mas nós não podemos nos deixar enganar, porque muitas vezes, de humanitário, não tem nada, é uma questão puramente econômica. Ou pior que isso, uma questão espiritual de uma cultura da morte que está estabelecida na nossa sociedade. Essa é uma cultura, infelizmente, que destrói a nossa sociedade, mas, infelizmente, a cultura está muito inserida na sociedade no tempo que nós vivemos. Bom, eu vou acelerar aqui para ler para vocês, eu tenho 10 minutos ainda, então eu quero, no mínimo, ler o conteúdo do último ponto, que fala que a vida humana pertence a Deus. A vida humana pertence a Deus, a fonte originária da vida. A Bíblia ensina que Deus trouxe o universo à existência e que Ele próprio sustenta todas as coisas. Deus não criou somente a matéria, mas criou também toda espécie de seres vivos, bem como o ser humano. A humanidade, como obra-prima, é uma criação especial e distinta. Deus a criou, sua imagem e semelhança, característica não dada a outras criaturas. A vida humana passou a existir por causa da vontade do Altíssimo, bem como permanece agora, todas as coisas subsistem por ele. O Criador tem o controle soberano de toda a vida, e esta tem origem nele, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Portanto, o Deus vivo é a fonte originária da vida, só ele tem autoridade exclusiva para concedê-la ou tirá-la. O caráter sagrado da vida. A vida humana é sagrada porque a sua origem é divina. Por conseguinte, existe a proibição de alguém tirar intencionalmente a vida de outro ser humano. A dignidade da vida humana deve ser protegida e preservada antes e depois do nascimento, desde o momento da concepção até o seu último instante de vida. A vida deve ser respeitada e valorizada como dádiva divina. No caso de alguma enfermidade, o paciente tem o direito de receber tratamento adequado
tanto na busca da cura como no alívio de suas dores. Procedimentos dolorosos e ineficazes podem ser evitados a fim de resguardar a dignidade humana. Porém, exterminar a vida é uma afronta ao príncipe da vida. Vou ler esse trecho de novo. No caso de alguma enfermidade, o paciente tem o direito de receber tratamento adequado, tanto na busca da cura quanto no alívio das dores. Procedimentos dolorosos e ineficazes podem ser evitados a fim de resguardar a dignidade humana, porém, exterminar a vida é uma afronta ao autor da vida, ao príncipe da vida. Se a vida é sagrada por ocasião da concepção, logo não poderá dissê-la em seu derradeiro dia. Buscar a morte como alívio para o sofrimento é decisão condenada nas Escrituras. Jó, por exemplo, embora sofrendo dores terríveis, reconheceu o caráter sagrado da vida e não aceitou a sugestão da esposa para amaldiçoar Deus e morrer. Por fim, o patriarca enalteceu a soberania de Deus, a soberania divina, sobre a existência humana. Então, rapidamente aqui, resumindo esse tópico, Deus ele é criador do universo, Ele é o criador da humanidade, foi Ele que nos fez, nós somos obra-prima das mãos de Deus. Deus, como criador, Ele tem o controle soberano da vida, Ele tem autoridade para tirar a vida. Eu não quero colocar em discussão aqui, não é o tema da lição, tá? Matar insetos, né? A minha esposa, ela briga comigo, né? Porque eu não mato os insetos. Então, se eu pego uma aranha, eu pego com cuidado para não ser picado por ela e eu jogo ela fora. Normalmente tem uma área que não é residida no fundo da minha casa, que é uma chácara grande. Então, eu pego uma aranha, eu jogo ela para o outro lado. Ou surge qualquer outro inseto, eu pego ele e jogo ele do outro lado do muro, mas eu não deixo ele dentro da minha casa, mas também não mato. E aí, me fala, mas por que você não mata? Eu pergunto para ela, você sabe fazer um? Você sabe fazer uma aranha? Aí uma barata, você sabe fazer uma barata? Você sabe fazer uma mosca? Você sabe fazer um? Eu não sei fazer um. Eu não sei. A ciência moderna não sabe fazer um. E por que se eu não sei fazer, eu posso matar? Um exagero para vir uma questão. Você sabe fazer uma vida humana? Você sabe fazer uma vida humana? Se você não sabe iniciar uma vida humana, o que te dá o direito de eliminar uma vida humana? O que te dá o direito de terminar com a vida humana? Essa questão que nós precisamos refletir sobre ela, lembrar que Deus é o Criador. O homem muitas vezes brinca de Deus, brinca de ser Deus, mas Deus é o Criador. Ele tem o controle soberano, ele tem autoridade para dar e para tirar a vida. É o que diz o nosso texto áureo hoje. Se voltarmos aqui ao nosso texto áureo, ele diz: o Senhor é que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura, mas ele também tem poder para ressuscitar, para fazer tornar a subir da sepultura. Ele tem poder para isso. Ele é a autoridade final para tirar a vida. A sacralidade da vida, a vida é sacra, a vida é santa porque ela tem origem em Deus. E por isso ela deve ser protegida da concepção ao seu último instante. A vida deve ser protegida da concepção ao último suspiro de vida. Todo paciente, mesmo em estágio terminal, ele tem direito ao tratamento, que pode ser um tratamento mais invasivo, se for a solução para ele, ou se não for a solução, que ele tenha cuidados paliativos, mas ele tem direito ao tratamento. Ele tem também direito ao tempo de morrer. Eclesiastes 3, versículo 1, Salomão diz: há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, ele tem direito ao tempo de morrer. Ele tem direito ao tempo de morrer. Nenhum de nós tem o direito de acelerar ou de antecipar a morte de ninguém. Cada pessoa tem direito ao seu tempo de morrer. Jó, quando sofria muito emocionalmente, porque tinha perdido todos os seus filhos, todos eles tinham sido mortos, tinha perdido todos os seus bens, estava completamente destruído. Além disso, uma enfermidade se abateu sobre ele, de forma que a carne dele se apodrecia toda. A mulher, vendo aquele sofrimento de Jó, e eu entendo a mulher, não estou aqui a condenando, ela vendo o sofrimento dele, ela diz: como assim, Jó? Como é que você pode permanecer na sua integridade? Como é que você pode permanecer na sua fé? Como é que você pode permanecer na sua fidelidade? Estando nessa situação, Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Abandone a sua fé, abandone esse Deus, abandone essa consciência bíblica e cristã e morra, Jó. Faz isso, será muito melhor para você. A melhor solução para você, Jó, é uma eutanásia. A melhor solução para você nesse momento, Jó, é um suicídio assistido e eu te ajudo com ele, Jó. Morra, Jó. Jó disse: mulher, você enlouqueceu.
você enlouqueceu. Vivemos tantos anos bons, Deus nos deu o bem, mas Ele também permitiu o mal. Louvado seja Deus. E no outro texto, o mesmo Jó, ele continua sofrendo, mas ele olha, ele reflete, e ele pensa nesse Deus, e aleluia, ele diz: ainda que Ele me mate, ainda que Ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Ainda que Ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Queridos, o dia ruim vem. O dia ruim vem. O tempo ruim vem para todos nós. Que tenhamos essa fundamentação de Jó. Que tenhamos essa confiança de Jó. Essa fé para dizer: ainda que Ele me mate, eu vou continuar confiando nele. E haverá familiares que vão te recomendar o suicídio assistido. Haverá familiares que vão te recomendar a eutanásia. Haverá amigos que vão te recomendar isso como a melhor solução para você ou para algum ente querido seu naquela situação. Lembre-se nesse momento que Deus é o autor da vida. Lembre-se que nesse momento que Deus é o autor da vida. E lembre-se nesse momento que a pessoa de quem você está decidindo se ela continua viva ou não, ela tem direito ao seu tempo de morrer. Finalmente, a conclusão da nossa lição, nós estamos já terminando, a conclusão da nossa lição, ela diz que... Só um minutinho, por favor. Glória a Deus. Ela diz que a vida humana, sua sacralidade e dignidade tem origem em Deus. Atentar contra esse dom divino é colocar-se contra a soberania de Deus, o autor da vida. O poder absoluto sobre a vida e a morte pertence a Deus. A atual ideologia que propaga o direito do homem em exterminar a própria vida ou do outro viola o propósito divino. A cultura da morte não é a cultura do céu, é a cultura do inferno. A palavra diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Devemos viver conscientes de que, se não formos arrebatados, Jesus não vier, um dia nós vamos morrer. Mas que nós possamos morrer com dignidade, mas com essa dignidade lembrada no Salmo 116, versículo 15, que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oh, aleluia! Enquanto eu vivo aqui, Ele cuida de mim. E quando eu estiver nos meus últimos dias, quando eu estiver em estado terminal, Ele vai olhar para mim e falar: João, eu esperei tanto por esse momento. Ele dizendo: João, como é precioso para mim ver a sua morte. Ah, queridos, que Deus maravilhoso. E a versão da Bíblia, a mensagem, ela traduz ou ela versiona esse versículo, ela parafraseia esse versículo dizendo o seguinte: quando eles chegam aos portais da morte, Deus, o próprio Deus, está lá para dar as boas-vindas àqueles que o amam. Quando eles chegam aos portais da morte. Eu não sei quantos de vocês já fizeram uma viagem ao exterior. A minha viagem mais inusitada foi à China, porque eu fiz algumas aulas de chinês, mas o máximo que eu consegui foi dizer ni hao, que é como vai você, e responder ni hao ma, eu vou bem, obrigado. E algumas outras coisinhas, como contar de 1 a 10, coisas muito simples. Mas eu não conhecia ninguém na China, e, obviamente, as pessoas com quem eu ia ter contato, várias delas falavam inglês, o que facilitava um pouco mais o meu contato, mas nenhuma delas estava no aeroporto para me receber. Então, eu cheguei no aeroporto em Xangai e, obviamente, não falava chinês. Então, o primeiro desafio é a alfândega de Xangai, onde eu não falava inglês e poucos dos oficiais falavam inglês. Passado por esse desafio, o segundo desafio, obviamente, é encontrar suas malas, saber onde é que elas estão e depois encontrar um carro para te levar até o hotel onde você vai estar hospedado. Mas o primeiro desafio, que é esse de chegar num país totalmente desconhecido, é o desafio de não ter ninguém para te receber. Você chega num país desconhecido e você não tem ninguém para te receber. E você não fala a língua. E eles não falam a sua língua.
A última viagem que nós faremos, também é um lugar para nós hoje desconhecido. Nós conhecemos a história desse lugar. Nós ouvimos algumas mensagens sobre o céu, nós lemos alguns textos bíblicos sobre o céu, mas a palavra diz que quando nós chegarmos nos portais da morte, nós não estaremos sozinhos lá. É um lugar desconhecido, pode ser amedrontador para alguém, mas lá nos portais da morte estará o nosso próprio Deus com uma plaquinha onde vai estar o seu nome aqui dizendo: bem-vindo, Paulo, bem-vindo, Carlos, bem-vinda, Sandra, bem-vinda, Leonilda, bem-vindo, Luciano, bem-vindo, Marcos, bem-vindo, Flausilino, o próprio Deus dizendo: bem-vindo, eu estou aqui te aguardando, aleluia, para que você possa morar eternamente comigo. Oh, aleluia. Queridos, vivamos nessa esperança, valorizemos a vida e vivamos nessa esperança e levemos essa esperança através do Evangelho que salva, que cura, que transforma vidas, para que muitas outras pessoas possam ser bem-vindas também lá no céu e compartilhar conosco a glória do Senhor.